Estamos no ar mais uma vez. Estamos no YouTube, no Spotify. Estamos no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, não importa. O importante é que estamos juntos mais uma vez para a gente conversar sobre política, sobre eleições na cidade. E hoje, encerrando a série de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Fortaleza, eu e quem está comigo, o de sempre, né, minha gente? Titi Lima, Oi, foi Bianca. renomeado, viu? Ficou, é. Agora já é onde eu Titi passo Lima. é Titi pra lá, Titi pra cá. Tudo bom, bem, amigo? Bianca? Oi, pessoal. Vamos mais uma vez. Dessa vez agora com mais... É a última dessa rodada de entrevistas com as candidatas e candidatos a vice-prefeito de Fortaleza, Bianca. Estamos na expectativa para iniciar agora com os candidatos a prefeito. Mas hoje Hoje temos receberemos Raquel Girão. Ela é mãe, é advogada, é esposa e está aqui para contar quem é Raquel Girão. Como a Bianca diz, vamos conhecer um pouco do CPF dela e mostrar para o público quem é Raquel Girão. Aqui a gente trabalha muito mais CPF do que CNPJ, viu, candidata? Seja bem-vinda Muito aqui ao obrigada. Eleições na Cidade. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que será uma conversa maravilhosa. A gente vai buscar muito seu CPF, até porque o seu CNPJ na política é muito recente. Sim. Né? Você foi filiada este ano ao Solidariedade e já de cara, assim, candidata à vice-prefeitura de Fortaleza. Como é que foi esse convite? Bem, esse convite foi feito pelo presidente do partido, né, o nosso candidato a prefeito de hoje, que é um amigo nosso, né, da nossa família. E realmente, assim, embora eu sempre ao longo da minha vida... minha mãe sempre disse, você nasceu com essa veia política, mas eu nunca me vi política, né? Porque eu sempre me vi fazendo ações no dia a dia que eu acho que todos deveriam fazer. Ações como cristãos mesmo, né? Mas por um propósito mesmo, de me ver motivada a fazer aquilo, de atender a um chamado. Eu acredito muito nos chamados de Deus, né? E quando ele me fez esse convite, como todos sabem, inclusive eu fiz esse relato na minha conta, né, no Instagram, a princípio eu fiquei um pouco relutante, né, porque a gente tem medo, quem tem uma vida... Eu já tenho 45 anos, né, minha vida toda profissional foi na advocacia, né, de carreira, sou mãe, tenho 2 filhos, né, casada, e tenho uma vida tão reservada, de repente estar assim exposta, e essa exposição... Por um lado é positiva, por outro nem tanto, né? A gente sabe como é cruel, né? Assim, às vezes o julgamento das pessoas, né? Mas quando o Jorge fez e me apresentou as propostas e as ideias dele, assim, com tanta verdade, né? Com tanta transparência, com aquele jeito dele, né? Que vocês vão conhecer. E eu me identifico muito com isso, né? Com o Jorge, que a gente fala realmente o que a gente pensa, a gente não tem aquela coisa... como é que a gente pode dizer, ensaiada, né? Para poder conseguir um melhor engajamento ou atingir. Não, a gente fala o que realmente as nossas ideias são essas. E eu gosto muito da transparência, da franqueza, né? E da honestidade, assim, do jeito, da coragem do George. Então, ele disse, Raquel, eu fiquei relutante, mas ele insistiu, eu digo, pois, bora nessa. Ele abraça essa missão comigo, eu digo, abraço, né? Entreguei nas mãos de Deus e recebi alguns sinais que eu deveria abraçar essa missão como um propósito. E aqui eu estou. E essa mudança, né? Essa exposição, como é que você está lidando com ela? Certamente, ser candidata a vice-prefeita traz os holofotes para você. Você está lidando com isso no dia a dia? Como é que tem sido? Tem sido até suave. Eu imaginaria que seria pior, né? Mas tem sido suave. A gente recebe muitas mensagens, né? As pessoas nos procuram. Num primeiro momento, assim, no início de campanha, que eu ainda estava me adaptando com esse papel de candidata, eu me sentia ainda um pouco constrangida, justamente por a gente ver a descrença dos eleitores, né? Eles não acreditam mais na política. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mais constrangida, você fala, em pedir o voto do eleitor? Para ele me ouvir. Todas as vezes que eu os abordava, né, eles diziam, não, lá vem mais uma. Vinha aqui falar com blá, blá, blá e desaparecer, e depois desaparece por 4 anos, depois volta aqui de novo. Então, isso realmente é uma coisa que constrange. A gente sabe que há essa insatisfação, né, do povo, né, das pessoas no Brasil todo. Isso não é uma coisa só aqui na nossa cidade e no nosso estado. Então, isso me constrangia porque eu ficava, puxa vida, eu dizia, mas por favor, me dê uma oportunidade, né? Eu acredito que você não acredite mais nos políticos, mas
Assim como eu também já cheguei a não acreditar. E a recepção foi boa? Você conseguiu Foi, sentir sim. a Aí, abertura quando do eleitor aqui em o que é que eu Fortaleza? percebo? Quando nós falamos, assim, no olho, e de uma forma do coração mesmo, né? E com muita humildade, e pedindo essa chance, aí eu vejo que eu sempre senti que se desarmavam, né? Então, eu acho que eu consegui conversar com algumas pessoas, graças a Deus. E espero que tenham entendido as nossas propostas e as nossas ideias. O Brasil tem experimentado nos últimos anos esses chamados outsiders, né? As pessoas estão fora da política e aí entram por um propósito e tal. Você se encaixa nesse perfil de outsider, alguém que é de fora e quer entrar por algum motivo, acha que pode contribuir justamente por não fazer parte o que muitos chamam da velha política? Exatamente. Não faço parte da grande manada, né? Eu e o George não fazemos parte da grande manada que tem, da velha política. Todos falam, né? Eu já falei isso em outras falas também, que a nossa candidatura realmente é independente, é livre, né? Não tem amarras, justamente porque nós temos esse nosso jeito de ser, nossa vontade, né? E o que muitos consideram loucura, eu considero um ato de coragem, da gente estar fora do efeito manada, fora da grande massa, né? Nós não temos a máquina a nosso favor, nós só temos a nossa verdade e a nossa vontade de apresentar nossas propostas. Então, assim, é isso realmente o que me motiva e me fez aceitar o convite dele e me deixa agora, nesse momento, a vontade é isso. Mas mesmo. sem essa estrutura, candidata, não fica difícil Muito. alcançar o público que vocês precisam, Muito, né? Muito. Até porque também não temos todos os recursos, não estamos com gastando esses bilhões que todos os candidatos estão gastando, né, com mídia. Nosso tempo de propaganda eleitoral é muito pequeno, né, para a gente poder falar. Então, realmente, nós estamos fazendo uso mesmo das mídias, né, das redes sociais, dessas oportunidades que as emissoras estão dando, né, para o George, a mim, da gente sentar e conversar e poder falar sobre as nossas ideias, né. E é isso. E Mas nas ruas? Você tem ido às ruas? Temos Apertar ido na às mão das ruas. pessoas, ir lá Sim, fazendo sim. a proposta no tete a tete mesmo? Sim, isso eu já fazia antes até da política, né? Não pelas funções, os trabalhos que eu exerci na prefeitura ou em outros órgãos, mas já fazia de forma voluntária mesmo. Então, isso também até facilitou, né? Para procurar essas pessoas, algumas lideranças comunitárias e alguns lugares, né? Algumas instituições, porque eles já me conhecem o que eu realmente quero, né? E desejo. Candidata, é a sua primeira candidatura para a política, mas você já trabalhou dentro de uma gestão na Sim, prefeitura, na prefeitura. da atual gestão, do prefeito Sarto, Sim, né? Era, se eu não me no engano, início. a diretora jurídica Era da Regional 1. coordenadora Jurídica. da Regional 1. Você viveu uma realidade dentro de uma gestão. Essa vivência, de alguma forma, te despertou para a política também? Sim, Bianca. Inclusive, eu digo para todos, mesmo antes de eu entrar na política, sempre falei para amigos e familiares que existe uma Raquel antes da Regional e existe uma Raquel depois da experiência de trabalhar na Regional 1. E eu, inclusive, sofri um pouco quando eu saí da Regional e fui para a CAGES, porque eu voltei, antes eu sempre fui advoguei para empresas, né? Para estrangeiros, para investidores. Depois, fui para o serviço público, ingressei no serviço público na Regional 1, e justamente na regional que abrange bairros, né, de menor índice de desenvolvimento humano em Fortaleza. E quando eu lidei com aquela realidade no dia a dia, né, e vi tudo aquilo, né, como eu digo, eu me considero, eu tenho 45 anos de idade, entrei na regional, na mudança de gestão do prefeito 2020, do Roberto Cláudio para o Sarto. Peguei a mudança de gestão. Com né? pandemia, né? E, assim, eu na época tinha 42 anos de idade, né? Eu não tinha 43. Existia uma Raquel até os 42, que eu me considero que eu vivia dentro de uma redoma, né? Embora eu já fosse engajada em algumas ações, mas as ações sociais que eu era engajada era distribuir uma sopa numa praça, era fazer uma ação com as crianças em alguma escola pública, né? Em lugares, assim, que relativamente seguros, né? Que a gente tinha um aparato ali da polícia, tinha uma certa segurança.
E na regional, como eu peguei o lockdown, o segundo lockdown em 2021, eu me vi movida, né, junto com um grupo de amigos, a fazer uma ação que não tinha nada a ver com a prefeitura, de ir ali dentro das comunidades ali que nós conhecíamos, para distribuir cesta básica, né, produtos de higiene, roupa, tudo. Eu pedia doação de tudo. E nesse trabalho de sair de dentro da sala ali, da regional, de ir para dentro, no pleno lockdown, né? Ir para dentro ali, vendo as pessoas ali, passando mesmo, passando muita necessidade. E nós íamos, e estávamos em contato com as lideranças comunitárias, né? Para ver quais eram as famílias que estavam no estado de pior, né? Assim, vulnerabilidade, para ir ali atender. Na verdade, todos estavam muito vulneráveis, mas a gente tinha que priorizar quem tinha mais filhos, mais crianças, quem, né? Então, assim, e dava até pena quando a gente ia fazer essa distribuição de cestas, porque a gente queria dar mais, ter condição de dar mais, mas não dava para atender a todos, né? Então, tinha que seguir um certo critério. E eu comecei a mudar a minha visão de mundo, de vida. Porque nessas visitas, nessas coisas, eu comecei a ver e ouvir muita coisa que eu não via, que eu acho que as mídias, né, assim, o que a gente vê que aparece, né, nos jornais e tudo, infelizmente, não condiz com nenhum, assim, 1% do que de fato é. Esta é Raquel Girão, é candidata a vice-prefeita de Fortaleza pelo Solidariedade, na chapa que tem George Lima, e é o assunto que a gente vai tratar agora, da sua relação com... você já contou como é que foi o convite, mas o candidato George, Raquel, teve um boom de rede social após um debate que aconteceu, em que ele teve umas frases que foram muito... viralizaram, né? Sim. Primeiro, como foi a recepção, como foi que isso afetou a campanha, frases como chupa aqui para ver se sai leite, garganta de aluguel, essas coisas que os debates proporcionam, né? Que é até um papel do debate ter isso. Como foi esse momento e o que gerou, né? O que gerou depois disso? Apesar da intenção do George nenhum momento foi fazer palhaçada, a fala dele não teve nenhuma conotação sexual, nós sabemos que isso é uma expressão nossa aqui do Ceará. Sim, expressão muito cearense. Nossa, muito cearense entende, né? Cearense entende, né? Mas, assim, ele só quis se defender ali, defender a ideia dele contra um candidato que está fazendo um personagem, né? Então, ele sofreu alguns ataques, ele tinha que dizer, olha, pera ainda, me respeite, né? E eu achei que foi até positiva toda essa divulgação, né? Houve uma repercussão nacional. Muito boa. Com o nome da chapa, de vocês dois, né? Sim. Mas o que eu sempre digo é que o George Lima está muito além disso, dessa fala, né? Ele, com aquele jeito dele franco, transparente, né? Com o nosso linguajar cearense mesmo, que nenhum dos dois aqui está ensaiado. Às vezes eu sinto um pouco que os personagens estão meio que seguindo um padrão, devem ter passado por algum treinamento, alguma coisa, para estar naquele discurso muito assim, como se fosse meio de inteligência artificial, né? E não, realmente ele falou, foi uma fala espontânea, né? E que teve essa repercussão, mas que é o jeito George de ser, né? Com a franqueza, com a transparência, com a verdade dele. Aqui a gente está perguntando para todos os candidatos que passaram aqui, que disputam a vice, né, nas chapas, sobre o que querem fazer caso ganhem as eleições em outubro. Porque a gente sabe que o vice ele vai muito além dentro de um trabalho na gestão do que simplesmente ocupar o cargo do prefeito quando ele não está. Sim. Sendo eleita, junto com George Lima, o que você gostaria de fazer para Fortaleza? Em que área trabalhar? Pronto, Bianca, justamente por eu ter passado por essa vivência de ter trabalhado na Regional 1, e durante esse período peguei lockdown e tudo, e fui para as ruas, fui para dentro das comunidades, e foi uma coisa que me impactou e que mudou minha vida, né? Que até eu nem terminei o outro raciocínio, que quando eu saí da prefeitura e fui para a CAGES, voltei para o trabalho corporativo, eu sofri muito, porque eu senti falta de estar ali, dentro, no meio do povo. Eu achava que na regional eu voltava para casa... mas, embora as condições de trabalho não fossem boas, né, na regional, na prefeitura, mas eu me sentia mais realizada como ser humano. Eu via que minha vida, meu trabalho estava dando algum resultado, estava conseguindo transformar a vida de alguém. Então, como vice-prefeito, o que é que eu quero? Voltar para as ruas.
Lógico que eu e o George, nós cumpriremos nossa agenda de gabinete, né, para atender, né, todos os colaboradores, vereadores e quem estiver disposto a ajudar na nossa gestão. A candidatura é independente justamente porque nós não estamos presos a ninguém. Então, todos que quiserem contribuir com a nossa gestão serão bem-vindos. Mas uma coisa que o Jorge fala muito, e por isso que me fez também aceitar o convite dele, é essa vontade que ele tem de estar na rua. E essa é uma vontade minha e dele. Cumpriremos nossa agenda de gabinete, mas também estaremos circulando em Fortaleza, em todos os bairros, principalmente dos bairros que necessitam, que tem uma demanda maior de serviço público, né? E tá ali, os nossos secretários também, essa será uma exigência, que eles também cumpram na agenda deles, que eles semanalmente também estejam nas ruas, né? Que eles não se limitem a estar apenas nas suas secretarias, atendendo às demandas da sua pasta. Não, o secretário que assumir a pasta da saúde também vai ter que circular nos postos, nos hospitais municipais. O da educação vai ter que também constantemente visitar as escolas em todos os bairros, né? Para ver como está realmente, para ver o serviço que está sendo oferecido para a população. É isso que a gente quer. O meu lado mais é voltado para o social, não para a gestão, assim, né? Porque é a área com que eu me identifico e que eu acho que eu posso fazer muito. Ao dizer sim para ser candidato a vice-prefeito, isso afetou certamente a sua vida, Sim. seu dia a dia, sua rotina. Mas e na família, em casa, como foi a aceitação? E como está sendo? Você está em entrevistas, está na rua, está na campanha. Como é que está sendo dentro da sua casa? Bem, graças a Deus... conciliar tudo isso? Sim, né? Graças a Deus eu tenho família que me apoia muito. Meu marido me deu força, né? Ele disse, se você agora vai ter meios, né? Você vai ter... Aí vai estar toda hora perturbando, né? Minha vida era perturbar todo mundo, pedindo ajuda de um, doação de outro. Agora você vai ter meios de uma forma mais efetiva de ajudar, como você sempre fez. Então, aproveite essa oportunidade, vá... a gente sabe que eu acredito muito no poder do voto. Eu sei que as pesquisas não mostram, né? Assim, esses números que as pesquisas mostram não nos favorecem, mas eu acredito na hora do voto que o eleitor vai votar em mim, no George, vai acreditar na gente, né? Então, assim, meu marido me deu muita força, porque ele sabe que eu posso, através disso, né, realizar esse propósito que me realiza, que me faz brilhar os olhos, né? Meus filhos também, meus pais também, meus irmãos. Então, assim, a minha família, eu estou tendo muito apoio e o George também. Mas a rotina mudou muito? Muda, né, Bianca? Ninguém pode... Não tenho... Uma coisa é eu trabalhar numa companhia, né? O último emprego era na CAGES, que eu tinha aquele horário de trabalho, né? Eu tinha que atingir aquelas metas de fazer as minhas peças, minhas defesas, né? Os meus recursos, de uma forma muito impessoal, né? Mas também, assim, não comprometia o meu tempo com a minha família, né? E a política... E você, quando entra no meio, né? É uma coisa que você fica tão envolvida ali. Na época eu trabalhava na regional, quantas vezes eu ia chegar em casa 10 horas da noite, 8 horas da noite, ia trabalhar final de semana, ou então fora, fazendo coisas que não eram nem ligadas à prefeitura. Sim. Porque eu via aquilo ali, e eu via que às vezes a prefeitura não atendia aquela demanda, eu dizia, pois esperei que eu vou resolver aqui do meu jeito. E ia atrás, falava com um, falava com o outro, pedia ajuda para poder pagar o exame de uma pessoa, para poder atender a demanda daquela outra pessoa, que eu vi que não estava conseguindo, dentro da regional, ajudar. Então, assim, eu sei que... Gente, desculpa o meu, que agora me perdi no pensamento aqui. Não, a gente estava falando sobre rotina, né? Como muda Sim, então na rotina regional, realmente, eu tô nervosa e não sou acostumada. Não precisa, que é um Perdão. bate-papo. Eu adoro fazer podcast, justamente por conta Vocês disso. estão vendo, né? Que eu tô tão... É uma coisa tão natural que não é ensaiada, que até o nervosismo realmente é Sinta-se à natural. vontade aqui. E eu peço perdão. Faz parte, não tem problema. Pronto, então Mas assim... você falava da rotina, eu queria Pronto, saber e na assim regional, também... eu ficava até que, na época dessa de prefeitura, eu era tão realizada, eu era tão feliz, era um trabalho que me motivava tanto, que eu fazia com tanta alegria, que eu ultrapassava o horário ali do expediente com muita alegria. E o que Já causou tinha- sua saída? Por que você saiu da regional?
Porque recebi uma proposta para trabalhar de emprego melhor, né, assim, com um horário melhor, com condições de trabalho melhor, porque na época quando eu trabalhava lá, eu trabalhava regional, não sei se ainda está, mas na época era na Barra do Ceará, né, a regional 1 ficava lá. Numa zona meio perigosa, né, e também... a gente tinha muita dificuldade de recurso, né, e de trabalho. Isso também me frustrava, justo por isso que eu ia atrás de apoio, de pedir ajuda às outras pessoas da sociedade civil mesmo, amigos e familiares, para poder ajudar aquelas famílias. Isso me frustrava, mas ao mesmo tempo me motivava, e eu estava meio que já até ficando espiritualmente, porque a gente se envolve tanto que fica emocionalmente, espiritualmente um pouco abalada, né? De não conseguir atender aquilo ali, ter aquela vontade de não conseguir fazer. Então, quando eu tive esse convite para trabalhar na CAGES, eu disse, bem, eu estou deixando muito a minha família de lado, deixando minha vida de lado para estar aqui vivendo esse propósito, está na hora de eu parar e voltar a ter uma rotina normal. Mas se ganhar a prefeitura, a correria também volta, né? Bianca, mas eu penso que eu vou estar... vou ter mais recursos, Sim, enquanto entendi. vice-prefeita, para estar ali, para fazer, né? Para fazer o que eu quero fazer. Não vai ser da forma como eu estava fazendo, de estar sempre naquela ânsia, né? Naquela ansiedade de querer fazer, e não ter condição, e estar perturbando um, aperreando um e outro e tal, naquela coisa. Eu acho que justamente isso que meu marido até me apoiou. Ele disse, você como vice-prefeita, você vai ter condição de fazer de uma forma menos desgastante e que vai lhe satisfazer, você vai conseguir ver o resultado, né? E é isso que me motivou e que me faz estar aqui. Raquel, você já esteve presente na gestão do atual prefeito, José Sim. Sarto, e eu já vi declarações suas muito favoráveis ao ministro da Educação, Camilo Santana, Sim. que hoje apoia um outro candidato, né? Então, Sim. nós temos uma ligação sua com duas pessoas que apoiam dois candidatos diferentes Sim. nesta campanha. Como é que é isso, assim, estar contra pessoas que já fizeram e são talvez inspirações para você dentro da política? Realmente eu admiro muito, né, o ministro, né, Camilo, como gestor, como político. Eu acho que ele é um político que sempre foi aberto a todos, que escuta a todos, né? Tanto ele foi um político que transformou o estado do Ceará, principalmente a educação, né? E ele merece estar nessa função hoje, ministro da Educação, porque ele realmente transformou o nosso estado. Mas a minha admiração que eu tenho por ele, né, assim como a amizade que todos sabem que o George tem com ele, como o George tem amizade com algumas pessoas da atual gestão na prefeitura, como temos, eu e ele temos muitas amizades, né, com alguns políticos de interior e, enfim, deputados e tudo, isso não nos impede de lançar a nossa candidatura de forma independente, né? Eu acho que o respeito existe aí, né? Nós admiramos, mas nós também temos o direito de apresentar nossas ideias, né? Então, assim, admiramos o Camilo, admiro e elogio muito a gestão dele, mas isso não nos impede de querer apresentar as nossas propostas, né? Mesmo ele apoiando outro candidato, e não nos impede de apresentar aqui a nossa candidatura para mostrar o nosso trabalho. O que difere a candidatura de vocês dessas duas candidaturas em específico? Tanto a do candidato Sarto quanto a do candidato Evandro, que já foram aliados no passado. Bianca, eu posso falar por nós. Não posso falar pelos outros. Pelo Sarto, assim, o que é que eu posso falar? Né? Coisas que eu vi o Sarto muito ausente, né? O Sarto era muito ausente, assim. No período que eu trabalhei na prefeitura, nem os próprios secretários conseguiam ter muito acesso ao prefeito, nem os vereadores, que faziam parte, né, da base da gestão dele. De fato, eu saí da prefeitura, eu nunca vi o prefeito. Eu, como coordenadora da Regional 1, nunca o vi pessoalmente. Essa é a verdade. E eu acho que o prefeito tem que estar, né? Então, o que eu posso falar da nossa gestão, para comparar com a atual gestão, é isso. O prefeito, o gestor, ele tem que estar nas ruas, ele tem que ouvir o povo, ele tem que ir nos hospitais, ele tem que ir nas escolas, ele tem que frequentar os espaços públicos, né? Ele tem que ir nas comunidades, lá dentro mesmo, né? Para ouvir, para ver e fazer acontecer.
Ele tem também que receber, né, os vereadores, as lideranças comunitárias em seu gabinete, mas ele precisa aparecer, ele precisa estar nas ruas, né? Então, o que eu vejo na diferença da nossa gestão para dele é isso, é a ausência, né? O candidato Sarto, ele vai aparecer agora, de um ano, de meses para cá, mas ele realmente não aparecia, né? E posso falar também que os secretários dele, poucos também vão às ruas, né? Foram às ruas nesses anos. Alguns iam, alguns vão às ruas, mas poucos iam, poucos visitavam aquele hospital, aquela escola, aquele espaço público, faziam um trabalho mais de gabinete, né? Eu acho que a gente não pode culpar a pandemia por isso, não. Ele tinha como fazer depois de 2021, logo teve o primeiro lockdown, mas depois foi liberado. Mas né? eu digo Então, assim, as ideias, elas são compartilhadas? não, eu estou falando porque ele fala muito disso, né? Que não teve, tanto que só teve 1 ano, 2 anos, teve pandemia e tal, e isso não impedia, pelo menos nós, enquanto servidores, nós estávamos ali trabalhando, né? Então, eu acho que isso não pode ser usado como desculpa para justificar a ausência dele, né? Você acha que isso motivou, por exemplo, a frase que ele disse no debate, chamando o candidato George de garganta de aluguel, né? Que ele seria um porta-voz da candidatura de Evandro Leitão e tal. Não, eu tô lhe dando aqui a minha opinião com uma pessoa que trabalhou na gestão, certo? Então, assim, eu falo com conhecimento de causa. Então, e se você rodar nas comunidades, lá dentro mesmo, vá conversar, diga, quando foi que o prefeito andou aqui? E eu escutei muito, isso era insatisfação geral, né? Até dos apoiadores, das pessoas que faziam parte da base dele de gestão, sobre a dificuldade de ter acesso a ele, de se encontrar com ele, de falar com ele, né? Então, eu acho estranho, assim, que agora... inclusive, eu até acreditava que ele nem seria candidato à reeleição. Eu pensava, não é possível que ele vai querer se candidatar à reeleição. E fiquei até surpresa quando ele saiu candidato, porque eu não imaginava isso. Você faria parte, Raquel, de uma outra gestão? Caso a sua chapa não fosse eleita, você aceitaria um convite, por exemplo, de um outro candidato que se tornasse próximo prefeito de Fortaleza? Do prefeito Sarto, não. Porque eu sei que, assim, por experiência, que a gestão dele não funciona, né? André Fernandes também não. Eu acho ele muito despreparado, eu acho que ele é mais né, assim. Então, eu quero acreditar, Bianca, na verdade, que a gestão será nossa, minha e do George. Eu não estou vislumbrando essa possibilidade de aceitar o convite para trabalhar em outra gestão de outro candidato, não. Eu acredito que nós vamos ganhar. Esta é a Raquel Girão, conversando conosco aqui, candidata do Solidariedade à vice-prefeitura de Fortaleza, que tem George Lima na cabeça de chapa. Quando a gente estava se organizando aqui para começar o podcast, a Bianca reparou que você separou ali uns terços, né? Alguns terços, né? Como diz o cearense, um mói de terço, né? E em algum momento você falou que teve uma sobrecarga emocional, que atingiu até o seu espiritual. Então, queria que você falasse um pouco desse seu lado da fé e como afeta a sua vida, né? Mas é isso, assim, eu sempre fui muito movida. Sou católica, né, mas também... assim, eu acredito em todas as religiões. Eu não sou aquela... Sou católica de batismo, né? Mas eu acredito, assim, no chamado do bem, né? Eu frequento cultos evangélicos, eu frequento o centro espírita. Eu acho que onde existe a palavra de Deus, onde que aquela palavra toca o nosso coração, nós devemos estar, né? E eu acredito muito nos chamados. Então, assim, tenho muita fé, acredito muito nos propósitos de Deus, me sinto muito protegida e muito guiada por Ele, né? Pelos meus anjos da guarda, né? Me sinto muito protegida por Nossa Senhora. E eu acredito muito, assim, nisso, né? Nesse chamado, no chamado que a gente sempre tem para o bem, e para poder ajudar alguém. E na prefeitura, quando eu contei aqui, relatei para vocês que eu ia além do que o serviço público me pedia, é justamente porque eu ia seguindo esse chamado, né? E às vezes você segue esse chamado e você tem que estar espiritualmente muito fortalecido. Você tem que estar fortalecido espiritualmente, porque quando a gente vai
dentro, escuta as pessoas e olha dentro dos olhos, e você enxerga a dor, você vê ali que são olhos que gritam, né? Raquel, Você, por favor, continue. isso é uma coisa que dói na gente também, né? Então, assim, eu precisei realmente de fazer ter um acompanhamento, de fazer terapia, faço, né, até hoje, e espiritual também, de uma forma mais intensa, para aprender a lidar com essas dores do outro, né? Para poder também conseguir administrar a minha vida pessoal, junto com essa vida de trabalho social, para que esse meu trabalho social não interferisse na minha vida pessoal com os meus filhos, com a minha família e com os meus amigos. E você acredita que a inserção da religião, como muitos candidatos fazem durante a campanha, levantam a bandeira da religião que seguem, é benéfica ou é prejudicial para a política? Eu sou contra o radicalismo, assim, porque há defensores não só para a política, como na vida como um todo. Das pessoas, só serve quem é católico. Só pode falar de Deus quem tem fé mesmo é que é católico. Quem tem fé mesmo é o evangélico. Não existe, né? Eu acho que você tem pessoas que nem seguem nenhuma religião, mas são pessoas tão boas, que praticam bem, né? Enquanto tem pessoas que estão toda hora ali no culto, na igreja, numa missa e tudo, e são pessoas que no seu dia a dia não têm uma atitude de compaixão, não têm um olhar de humanidade, são incapazes de dizer um bom dia para alguém, ou de ter um gesto de generosidade, de estender a mão, de ajudar. Então, assim, eu acho que a questão da religião, quando ela é vista de uma forma muito radical, né, que tem alguns candidatos pregam, né, porque eu sou isso, eu sou dessa religião e tal. Então, vejam, votem em mim porque eu sou isso. Eu acho que a religião não define, a religião que a pessoa segue não define o caráter dela, se ela é uma pessoa do bem ou do mal. Eu acho que o que nos define são as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, né? Não é a religião. Então, esse discurso muito radical, né? Eu acredito no chamado mesmo do bem, fazer a corrente do bem girar. Eu sempre disse isso, que eu fui criada com esses princípios, de quando a gente faz a corrente do bem girar, todo o bem que você faz, aquela pessoa que recebeu o bem, ela vai fazer o bem também, e para outra pessoa, e aquela outra pessoa também que se sentiu abençoada e agraciada com aquele bem, também vai fazer bem ali na frente. E eu acho que essa corrente do bem depende da política, todos nós devemos fazer, né? E isso é uma coisa que transforma tanto você, mesmo que isso seja uma gota no oceano, mas você transformar o dia daquela pessoa que tem uma vida tão sofrida num dia mais feliz, você já conseguiu melhorar um pouco aquela vida, né? Duas questões que eu levantei para Edilene. Eu respondi, vocês respondeu. Desculpa, porque às vezes eu viajo tanto quando eu entro nesses assuntos que eu vou, aí dou uma volta, vou para outro universo. Tá respondido. Ainda nesse tema, Raquel, eu perguntei para a Edilene Santos, que também tem uma fé bem definida, né? Isso. Duas questões. Se a sua religião poderia interferir em decisões, caso você eleita com Jorge Lima, decisões para o público geral. E se você acha que existe um preconceito com as pessoas que determinam, que definem, eu sou evangélico, sou católico, sou qualquer outra religião, as pessoas querem afastar um pouco religião de política, essas duas coisas? Sim, pois é. É isso que eu estou falando. A questão tem pessoas que seguem aquela linha do radicalismo, assim, e eu acho que isso às vezes atrapalha na gestão. Tem pessoas que levam a questão da religião para o lado pessoal, para o lado do trabalho também, né? Isso pode, então, afastar voto ou captar? Eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar aqui numa gestão com resolução, com soluções, humanizada, né? Uma gestão inclusiva, independente de religião. Até porque então, a cidade é plural, né? Você plural. vai atender o público aí super diverso. E há pessoas que nem religião, é como eu falei agora há pouco, nem religião tem, mas são pessoas, tem tanta gente do bem que se junta, tantas associações comunitárias que se unem ali para fazer... Por exemplo, eu conheci uma associação já trabalhando na CAGES, que fica próxima à CAGES ali no Vila União, que é a CODE, né? Que eles recebem os familiares que vêm do interior, que tem algum parente que está fazendo um tratamento oncológico aqui em Fortaleza, então eles acolhem essas famílias, né? E naquela semana que aquele paciente, aquela criança, são mais crianças, né? Precisam fazer a quimioterapia, a radioterapia, eles acolhem, né? Então, eu fiz alguns trabalhos ali, e ali uma associação comunitária, né? Ali não tem
É uma iniciativa mesmo. Eles têm, inclusive, precisam de muita ajuda, né? Se alguém puder ajudar, ajudem. A Code, pode pesquisar no Instagram. Assim... E são as pessoas mesmo que se unem com esse propósito. Ali tem pessoas de diversas religiões. Tem evangélicos, tem espíritas, tem católicos, tem gente que não tem religião, mas que quer fazer, que quer ajudar. Então, é isso. Eu acredito nessa gestão, não acredito nessa gestão que tem que seguir, que prenda a política à religião. Eu acho que a gestão tem que ser do bem, para atender ao chamado do bem, independente de religião. Nós temos aí menos de 30 dias, né, Titi? Menos de 30 dias para as urnas. E quais são os seus planos para atravessar esse período e conquistar mais o eleitor fortalezense? Pois é, que o eleitor fortalezense nos ouça, né? Escute nossas ideias, nossas propostas. Escute o George, né? Que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa que tem muita vontade de transformar, de realmente fazer acontecer. Que possam me escutar também, né? Minha vontade, a gente tá ali, a gente está lutando, né? Somos pequenininhos, né? Estamos lutando contra os grandes, mas eu ainda acredito que nós conseguiremos convencer e que a gente pode surpreender. Nessa vida de advogada, de agora candidata a vice-prefeita de Fortaleza, você acorda de manhã, faz café, bota as crianças na mesa. Dá tempo fazer essas coisas? Levar para a escola, trazer. Fim de semana, assistir um seriado, não sei, a praia. Dá tempo. Agora bem menos. Mas eles estão vibrando tanto, sabe? E os meus filhos sempre participaram muito das ações sociais que eu sempre fiz, né? Inclusive na época da pandemia também. Quando já não tinha mais lockdown, em 2021, na primeira festa Dia das Crianças, que a gente pôde fazer em algumas comunidades, a minha filha mais velha, que na época tinha vai fazer 14, tinha 12 anos. Eu faço questão, né? Ia com os meninos mesmo. Já isso meu marido dizia que era loucura. Você vai com os meninos para meus... Não se preocupe, que ninguém mexe comigo. Eu estou vindo aqui para ajudar, ninguém vai mexer com a sua filha, nem comigo, nem com ninguém. Deixa ela aí para ela ver, né? E assim, e meus meninos sempre participaram. O Felipe agora, que já está maior, vai fazer 9 anos, também já participa. Sempre nessas ações que eu vou, sempre eu boto os meninos para estarem juntos, principalmente quando envolvem crianças também, né? E a gente sempre fala que dá importância de se tratar sobre política dentro de casa. Sim. Né? A gente fala tão pouco hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi. E de ensinar os nossos filhos a terem esse olhar. Sim. Eu acho, pode ser uma coisa clichê, né? Que as pessoas falam, né? Que a palavra ensina, mas o exemplo que arrasta. E é o exemplo mesmo. É o exemplo que você vê, até do ato de se dispor do seu tempo, do dia. Eu nem digo, não é só a questão da doação material. O trabalho, a questão de você ter esse olhar para as pessoas que estão precisando ali, não é nem só o material, não. Às vezes é uma escuta mesmo. É você perguntar como aquela pessoa está naquele dia, no seu dia a dia, no seu colega de trabalho, você passar, independente do cargo, de qual função exerça, você olhar para aquela pessoa nos olhos e dizer, bom dia, tudo bem, como é que você está? Se você tiver um tempinho ali no intervalo de trocar uma ideia, você está tudo bem, está enfrentando algum problema, estava doente, está precisando de alguma ajuda? São pequenas coisas que eu acho que são esses exemplos, né, que nós podemos deixar para os nossos, né? E graças a Deus, eu acho que os meus filhos estão bem inseridos nesse assunto, e me deixam muito orgulhosos, assim. Titi, o tempo está acabando. Eu vou perguntar, você não vai fazer aquele questionamento, não? Já está acabando. Todos têm que responder essa pergunta. Já é a pergunta aqui, tradicional dele. Bem, bom. Deixa eu só beber uma aguinha. Bebe uma... Nem se preocupe. A Raquel Girão faz comida? Raquel Girão vai... Olha a pergunta. Vai ao mercado? Cozinha Girão... bem. Por sinal, cozinho muito bem. Gosta de comida nordestina? Eu fui criada comendo panelada, tripa. Aí, tá vendo? E sabe o que é que eu digo? Meus meninos, hoje, para quem eu vejo amigos, colegas de trabalho, que são pais, né? Que os pediatras hoje têm todo o negócio, com tantos meses só mama, quando tirar da mama, primeiro você vai dar só essa frutinha, depois você vai dar isso aqui. Os meus meninos nem dente tinham.
Quando terminava, saía do peito, já era logo a comida de casa, era o arroz com feijão. Ia para praia comigo, era peixe frito com baião. Eu ia comer panelada lá na Vajota, levava meus meninos para cá, bebês, eu amassava, dava, comiam com cuscuz. Eita. Meu menino pequeno, ele Então comia não são tripa. Nutella, não são raízes esses garotos. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E não tem porquê, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho dos meus filhos, né? É que eles brincam e eles são iguais. Da mesma forma que a gente vai lá para a fazenda, né? Que tem as crianças lá que são os amigos deles, que cresceram juntos, estão crescendo juntos com os meus filhos. E eu, em qualquer ambiente, eles brincam, eles agem da mesma forma, eles são crianças, são boas pessoas. Que é isso, nós somos todos iguais, ninguém aqui somos feitos da mesma matéria, né? Vamos virar pó um dia, então, assim... eu sou a Raquel mãe raiz, mãe também que dá carão em menino, né? Que de manhã aquela correria, pai para a escola, para o menino se arruma, que manda o menino tirar o celular, manda o menino fazer tarefa, manda o menino corrigir a tarefa que tá tudo errado, e o menino chora e mói nos meus ouvidos, e eu então, assim, e tem a Raquel, mãe que gosta do chamego, né? E cozinha, que faz a comida que eles querem, né? E a mãe meus meninos tiveram infância, tinham uma infância muito feliz, de cair, de se trepar em árvore, em muro, de jogar bola. Meu menino já levou ponto, já engessou o braço, o pé, o segundo, né, que é mais abençoada, a mais velha é mais comportada. E eu digo, mas eles vivem, né, são crianças, né, embora sejam crianças criadas dentro de um condomínio, mas vivem. Chegamos ao Acredita, fim. você falou, passa rápido, viu né? Eu falo rápido? muito, né, meu Passa povo? rápido Pelo amor de demais, Deus, a gente perdão, adora viu? estar por aqui. Eu estava até na outra entrevista que eu dei, né? Que até o povo, você não devia ter dito isso, mas minha gente, é verdade, assim. Eu realmente acho que eu entrei, na fila do juiz eu não entrei muito bem, não, né? Mas eu considero as pessoas loucas boas, ótimas, maravilhosas. Eu não vejo isso como uma ofensa, eu vejo como uma coisa boa. Na fila da coragem eu entrei 10 vezes e na fila da fala, eu acho que eu entrei umas 100 lá no céu, antes de Deus, quando Deus me criou, porque eu falo, viu? Raquel, muito obrigada pela participação Eu aqui, que encerrando agradeço. esse nosso ciclo de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Fortaleza. Sucesso na campanha e a gente vai se encontrar umas outras vezes. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos vocês. Na sexta-feira, aí a gente já começa a rodada com os candidatos à prefeitura. Eita. A gente vai divulgar tudinho na rádio, na TV Cidade, nas redes sociais, né, Bianca? Titi, Obrigado. valeu. Mais um Agora a pra conta. Raquel vai. Titi, muito pra obrigada. rádio. Vou também lhe Titi. chamar de Titi, Pode viu? chamar. Muito Eu obrigada já por me renomeei. ouvir. Nem sei se eu atendia, se conseguia Ótimo, responder respondeu, as sim. dúvidas, mas, gente, foi de coração, não é nada ensaiado, é tudo aqui, a gente está falando o que o coração pede. E é isso que a gente quer aqui. Mais CPF, menos CNPJ. Isso. Obrigada, Raquel. Tchau, Obrigada, valeu, Titi. gente. Tchau. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Lembrando, sexta-feira tem mais. É toda quarta e sexta na plataforma do YouTube GC+, e também no Spotify. Você pode ouvir ou ver com imagem. Fica a seu critério. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.